vocês, com família, todos os demais outros irmãos que estão aqui nos honrando nesta noite. Deus abençoe cada um que está aqui, porque eu sei que o Senhor tem algo muito especial para ministrar as nossas vidas. E como introdução nesta noite, do contexto da palavra que Deus colocou no nosso coração, nós estamos, sabe, queridos, vivendo momentos tão importantes na história da igreja. Quando eu digo isso, história da igreja, eu não estou me referindo apenas a INSEGEC, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Eu não sei porquê, mas está dando alguma coisa aqui, não sei se é por causa das caixas, uma microfone, não sei se é só eu que estou ouvindo ou vocês também. E esses momentos tão importantes, existem tantas verdades, queridos, que a igreja do Senhor deve saber. Para ela se mover, a igreja precisa conhecer para que ela possa se mover na plenitude de bênção, na plenitude do poder do eterno. E isso é muito importante. Nós precisamos conhecer, ter a revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nesta noite, eu quero assim pedir para você, papai, mamãe, irmãos, todos, jovens, crianças, que nós estivéssemos muito, mas muito focados, não em mim, mas numa direção que Deus tem para nós, como igreja, para esse próximo ano, porque nesse tempo presente, como sempre houve, a gente tem percebido que tem havido uma aceleração, para que a igreja compreenda profeticamente o que o Senhor está fazendo. E para isso há símbolos. Deus tem revelado através de símbolos, Deus tem revelado através de letras, há números, sabe? Há códigos proféticos, ou melhor, que estão encerrados em datas, em festividades hebraicas, bíblicas para nós, e nós precisamos entender esses códigos, essas letras, esses números, essa voz, ou seja, tudo que Deus faz uso para ministrar as nossas vidas. Quando eu digo nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, e sabe, queridos, é totalmente bíblico e lícito nós como igreja aplicá-los à nossa vida espiritual, aplicar esses códigos proféticos, esses símbolos proféticos, essas letras proféticas, e além de ser lícito aplicá-los, querido, de uma forma espiritualmente, hoje, nos dias que nós vivemos, a igreja do Senhor Jesus, na época em que nós vivemos, ela precisa disso, ela precisa desse discernimento, ela precisa conhecer o que está por trás das letras. Nós não podemos ser pessoas que vivem apenas conhecedoras de uma mensagem, conhecedoras de uma letra, mas entender o que está por trás dessa letra, conhecer o que o Espírito Santo está trazendo para nós como igreja nesses dias. E em 2024, assim como a INSEGEC viveu o ano inabalável em 2023, o próximo ano, nós como igreja nível Brasil, nós viveremos um decreto também muito especial, muito importante na história, vamos dizer, daquilo que nós estamos vivendo, que será um ano, a apóstola Valnice, ela estará inclusive hoje, logo já estará ministrando, ou já está ministrando, depois, claro, todos nós vamos poder nos expor a essa ministração de uma forma mais profunda. Hoje eu quero apenas trazer os pontos principais e importantes, até porque nós vamos estar durante o próximo mês e o próximo ano, falando sobre tudo isso que eu vou estar compartilhando hoje à noite. Essa é aquela ministração, queridos, que durante este ano nós vamos voltar a ela, lá no YouTube, e assisti-la, ouvi-la outra vez, para que a gente possa captar aquilo que o Senhor tem e terá para as nossas vidas durante este ano de 2024. E eu quero começar aqui mostrando o decreto da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, como um todo. Este ano, 2024, nós viveremos um decreto chamado Abram-se os portais do céu. Esse será um decreto em que está alinhado quando nós recebemos ele esta semana da apóstola Valnice. Eu confesso a vocês que o meu coração estremeceu,
por quê? Porque nós estivemos voltando agora recentemente de Costa Rica e percebemos o que Deus estava falando aos profetas, a um profeta que nós estávamos lá, Rony Chaves, e também a outros profetas que Deus tem liberado sobre o mundo inteiro. Será um ano em que os portais dos céus estarão abertos sobre a sua igreja. Eu creio sobre isso, e há um versículo que eu quero ler com vocês podem acompanhar comigo, que está em Apocalipse 4:1, que será um rema para esse ano, que diz assim: e depois destas coisas, se quiser ler comigo, por favor, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de um som de trombeta falando comigo, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Vocês veem, queridos, que são pronunciamentos, são coisas que Deus, Ele está dizendo assim, eu olhei para os céus e eu vi portas abertas, e ele ouviu uma voz. Qual era essa voz? A voz de uma trombeta falando com ele, e ele dizia assim: sobe aqui. Este ano vai ser um ano em que nós vamos subir, queridos, à presença do Senhor. Nós vamos encontrar as portas abertas, não só para encontrar, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai mostrar as coisas que nós vamos fazer, que vai acontecer. E quando nós vemos esse decreto, provavelmente o apóstolo Valnice estará falando muito sobre isso, queridos. Nós estamos vivendo uma década muito importante, desde 2020 até 2029. São 10 anos, uma década muito importante. Ela é conhecida como uma década da boca, uma década da voz, uma década de pronunciamento. Só que este ano nós estamos entrando, na verdade nós entramos agora no final de novembro, outubro, nós entramos no ano bíblico, do calendário bíblico, que é o ano 5784, que para nós, hoje, daqui a pouco nós entramos no ano 2024. E quando nós estamos na década, além de ter década, cada ano tem uma representatividade por um número, e esse número tem um significado. Esse ano, por exemplo, nós estamos no 2024, o 4, ele tem um significado muito importante. A letra hebraica, Dalet, é a quarta letra do alfabeto hebraico, e significa, ela tem um significado, queridos, muito concreto, especificamente como um símbolo, e é uma porta. Dalet é uma porta, e nos define como uma entrada, ou seja, é um ano de entrada, para novas coisas, um ano de entrada para novas oportunidades, oportunidades desconhecidas até então, que Deus vai revelar àqueles que têm sede da voz, da vontade de estar mais perto e próximo de Deus. E essas desconhecidas oportunidades, queridos, elas vão nos levar a coisas novas. Essa letra Dalet, ela tem um outro significado que também implica em novos ensinamentos, para aprender, para crescer, para romper, para viver o novo de Deus, e que muitas vezes isso vai significar para nós uma correção, uma direção, novos rumos. Preste atenção, por favor, eu queria que todo mundo andasse, se levantasse, só se for necessário, conversasse, se for absolutamente necessário nesta noite. Mesmo que você vá ouvir depois, há uma unção, um espírito nesse momento, neste lugar, queridos. Eu creio que Deus vai revelando a nós coisas que nós precisamos, como eu disse no início, conhecer, coisas reveladas, coisas que nós precisamos descobrir da parte de Deus. Então, este ano vai ser um ano também de muitas correções, de rumos novos para nossas vidas, para Deus nos colocar nessa porta, nesse lugar onde nós precisamos estar. Isso nos indica, queridos, que o ano de 2024, o ano bíblico 5784, será um ano de grande ativação, tanto da mansidão de Deus no meio do seu povo, para trazer grandes lições de humildade e uma formação divina no caráter das pessoas. Será um ano muito poderoso. Em hebraico, o antigo,
Essa letra, ela foi escrita como uma figura de uma porta, de uma loja. E quando nós falamos porta de uma loja, não são portas como nós conhecemos lojas. Eu estive em Israel e pude conhecer um pouco como eram essas portinhas, como eram essas dimensões dessas portas. É um lugar de entrada que nos diz que em 2024 será um ano, queridos, em que o Espírito Santo, além de prover algo apostólico na igreja, algo profético sobre a igreja, também nos proporcionará uma grande formação de personalidade dos filhos de Deus, caráter nos filhos de Deus. Nós seremos impregnados, aqueles que têm fome e sede de justiça, serão impregnados com o caráter, com a voz do Espírito Santo de Deus, sabe, uma poderosa abertura para a igreja, para novas dimensões. E eu creio, queridos, que elementos muitos propícios para provocar uma grande expansão apostólica do reino de Deus acontecerá, porque esse ano, sabe o que os profetas têm dito, que será também um ano de muitos estabelecimentos de autoridades, estabelecimentos apostólicas, estabelecimentos proféticos, muitas escolas proféticas abrindo em muitas áreas, em muitas cidades, em muitas regiões. E como parte do cumprimento da grande comissão, nós temos uma conexão, queridos, com a Igreja Missão Carismática Internacional. Vou repetir, como parte de um cumprimento da grande comissão, que é ir fazer discípulo de todas as nações, nós temos uma conexão com a Missão Carismática Internacional em Bogotá, onde nós temos recebido da parte de Deus direções para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por favor, não converse nesse momento, não converse, por gentileza. Para nós desfrutarmos, queridos, de um discipulado, para a gente desfrutar de um discipulado saudável, estratégico, este ano de 2024, nós queremos continuar utilizando aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, células evangelísticas e células de discipulado. Isso fará toda a diferença neste ano, e isso tudo está inserido em 4 degraus da escada do sucesso. O primeiro dele, todos nós já sabemos, que é o ganhar. Nós ganhamos as vidas, nós levamos as pessoas. Esse ano, queridos, há uma palavra profética sobre nós como igreja nesse lugar, e nós vamos ganhar. Mas não só isso, além de ganhar, que nós vamos levar as pessoas à universidade da vida, nós também vamos consolidar essas pessoas. Precisamos consolidá-las para estabelecimento daquilo que Deus tem que fazer, que é vidas serem alcançadas. Nós precisamos, além de consolidar, treinar essas pessoas nas capacitações de destino, levar essas pessoas a viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. E além disso, nós vamos enviar essas pessoas a cumprirem a grande comissão, que é ide, fazei discípulo de todas as nações. Vamos dizer essas 4 palavras para que a gente possa frisar no nosso coração. Vamos lá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Será um ano em que isso será muito natural, muito vivenciado, muito exercido por nossas vidas. E juntamente com a Missão Carismática Internacional, nós estaremos vivenciando um decreto, um rema, uma palavra diretiva, assim como nós tivemos esse ano uma palavra diretiva 2023, a luz do mundo. Este próximo ano nós viveremos uma palavra diretiva também como igreja, além de nós entendermos que para a Insegec a nível Brasil, nós vamos ter uma palavra dizendo assim: os portões dos céus estão abertos. Nós também entraremos debaixo de um mover profético, um mover da grande colheita. Diga comigo, a grande colheita. A grande colheita. Será um ano muito específico para nós. E eu quero ler esse versículo com vocês, que está em Joel 2, 23 e 24, que é um rema neste ano também, que diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor,
o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes faziam. As eiras ficarão cheias de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e azeite. Diga amém, queridos. Será um ano de grande colheita sobre nossas vidas. No calendário bíblico nós estamos vivendo profeticamente, como eu disse ainda há pouco, uma década conhecida como a década da boca. É a década da evangelização através da palavra. Isso nós já ouvimos desde 2020, queridos. A década da evangelização da palavra. De 2020 a 2029, no calendário bíblico de 5.780, 5.789, esta década está intimamente relacionada com a boca de Deus e com a palavra que sai da sua boca. Com a boca de Deus e com a palavra que sai da sua boca. A década da boca de Deus, queridos, para falar às pessoas as boas novas da salvação através de nós, seus filhos. Este ano, queridos, será um ano em que essa ativação na igreja, quando eu digo igreja, eu estou me referindo à igreja a nível aqueles que são filhos, filhas de Deus. Será um ano em que a boca de Deus, através da sua boca, alcançará pessoas. Profetas, queridos, de Deus. Não sei se vocês assistiram ontem a ministração da apóstola Valnice, respondendo ao chamado. Eu gostaria depois que vocês ouvissem aquilo que ela ministrou ontem, muito importante. E ela compartilhou um pouco sobre o que os profetas estão dizendo no mundo. Ela participa anualmente, nesses finais de ano ela entra lá, como através, juntamente com a pastora, profeta Cindy Jacobs, onde existem muitos profetas, cada um entra lá 10, 15 minutos e eles ficam profetizando, trazendo direções para o próximo ano. E muitos profetas, além desses que eu mencionei agora, o que a apóstola compartilhou, especificamente este ano, eu estive presencialmente ouvindo o apóstolo profeta Rony Chaves, na Costa Rica. Ele profetizou, queridos, que nós veremos a maior onda de testemunhos de toda área, ou de toda fase moderna contemporânea. Nós viveremos uma onda de testemunhos tão poderosos. Quando eu fui ouvindo isso, eu entendi por que Deus nos incomodou tanto para que esse ano, dia 1º de março, nós iniciássemos o culto Atos. Eu entendi por que o Senhor estava pedindo para que nós iniciássemos o culto Atos. Um ano muito poderoso. E por causa de tantos milagres que acontecerão, queridos, na casa dos justos, isso foi palavra profética revelada. Milagres que acontecerão na casa dos justos, e por isso, por causa dos milagres que vão acontecer na casa dos justos, muitos que não acreditam em Deus, vão acreditar no Deus de Israel. Por causa daquilo que vai acontecer na sua casa, muitos vão acreditar em Deus. Vão confiar, vão confessar Jesus como Senhor e Salvador, como o próprio apóstolo Paulo declara nas Escrituras, plenamente cumprida nos lares: creia no Senhor Jesus Cristo, você e a sua casa serão salvos. Atos 16, 31. Queridos, os maiores milagres ocorrerão em nossos lares, em nossas famílias, nesse ano de 2024. E ele profetizou, uma das coisas que eu vi ele profetizando, liberando sobre a igreja, é que esse ano será conhecido como o ano dos grandes testemunhos. Foi aí que eu entendi por que Deus nos pediu para começar o culto de Atos dos Apóstolos. Será um ano de grandes testemunhos, e devido ao grande número de milagres que ocorrerão nas nossas casas, nas casas dos justos,
muitos, queridos, que não conheciam a Deus, e também muitos que estavam afastados, retornarão ao Evangelho, retornarão ao Senhor. Muitos enfermos serão curados. Há uma palavra profética que este ano será uma das maiores ondas de curas e maravilhas que está chegando sobre a igreja de Jesus Cristo como jamais vimos antes. E eu creio nisso, queridos. E aí, diante de todos esse processo em que os céus estão abertos, as portas dos céus estão abertas, um ano de grande colheita, vocês já sabem, a maioria aqui já sabe que há alguns anos eu e a pastora Priscila, como pastores, nós temos parado todo final de ano, novembro e dezembro, a cada final de ano, buscando ouvir de Deus, também para recebermos da parte dele um decreto, um rema, uma palavra diretiva, de acordo com o que nós temos vivido aqui com a nossa identidade em São José dos Campos, que todos já sabem, que é sermos uma família de aliança. Nós temos buscado em cima desse contexto, vivermos e sermos uma família de aliança. Nós paramos novembro e dezembro e começamos a buscar o Senhor. E foi, queridos, exatamente isso foi dos principais motivos pelo qual nós estivemos agora em novembro, logo após a nossa conferência em Costa Rica, buscando uma palavra da parte do Senhor. Nós fomos a Costa Rica e um dos propósitos era participarmos de uma conferência internacional com o ministério do apóstolo Rony Chaves, porém, também com o intuito de recebermos ali uma direção, uma palavra diretiva para esse próximo ano. Antes de falar desse próximo, do nosso decreto, da nossa direção, palavra diretiva para nós como igreja local, queridos, eu gostaria de deixar aqui, deixa-me contar um pouquinho como foi que eu e a pastora Priscila recebemos esse decreto. Como eu disse, nós saímos daqui com um desejo muito grande, sabendo o local que nós estaríamos, e quando nós participamos da conferência, foram 3 dias, os dias eram muito intensos, começava às 8h30 da manhã, terminava às 9h30 da noite, com 1 hora para almoço e 1 hora para jantar, 3 dias completo e uma noite anterior que começou a conferência. Foi assim, muito puxado, mas foi um tempo muito especial. E ali nós fomos para buscar algo que Deus pudesse estar falando, ou seja, como já era, nós tínhamos terminado a nossa conferência profética ativando, a visão celular aqui em São José dos Campos, e agora nós estamos indo para lá e diz: Senhor, eu preciso de uma palavra. Nós estamos já no final do ano, queremos um rema para esse próximo ano como igreja local, para nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. E nós estávamos lá, queridos. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Acabou a conferência, nada. A gente sai, volta para o hotel, e a gente ia descansar. No outro dia a gente ia voltar. No outro dia, quando a gente saiu do hotel, sabe quando você sai assim, indo para o aeroporto, meio tipo: Senhor, cadê? Senhor, eu queria tanto ouvir uma palavra, uma direção, alguma coisa. Houve tanto uma expectativa no meu coração e da Priscila para recebermos algo da parte de Deus nestes dias. E aí, nós entramos no avião, nada. Quando eu sentei, queridos, dentro do avião, dessa vez nós voltamos num avião chique, um avião enorme, que já fazia muito tempo que eu não utilizava, um Boeing 787, nós sentamos no meio dele assim, aqueles bancos tranquilos, lá no meio, lá. E aí, eu olhei para a pastora Priscila e disse: meu amor, a gente está voltando, e a palavra, e a direção. E aí eu percebi, queridos, nesse momento, que a pastora Priscila, ela entrou sabe aquele que só os homens têm, que mulher não tem? A caixinha do nada. Quem aqui sabe o que é a caixinha do nada? Os homens sabem o que é a caixinha do nada, né? Quando você entra assim, senta em algum lugar, senta na frente de alguma coisa, na televisão, a mulher passa, chama você e você está lá, você nem responde, você está na caixinha do nada. E eu olhei assim para a Priscila e ela estava nesse ambiente, caixinha do nada, quieta, parada, estática. Quando eu percebi que ela estava assim, eu fiquei
quieto, disse assim: tem alguma coisa no forno aí, está assando alguma coisa, daqui a pouco vai sair alguma coisa. E eu fiquei calado, e de repente ela olhou para mim e disse assim: meu amor, 2024 vai ser o ano do estabelecimento do governo. Quando ela disse isso assim, me deu um negócio assim dentro de mim. E ao mesmo tempo eu sentado ali, eu sei que houve uma testificação, mas a minha mente começou a questionar. E eu dizia: Senhor, mas esse ano nós recebemos uma palavra vindo lá de Bogotá, que vai ser o ano da grande colheita. Eu queria trabalhar esse tema, eu queria ser um ano de multiplicação, até porque o pastor Alain acabou de sair da nossa conferência, todos os dias falando sobre evangelismo, ganharmos vidas para Jesus. Pai, tinha que ser alguma coisa nesse sentido, de repente o ano da frutificação, o ano da recompensa, o ano de nos... E aí, isso aqui na minha cabeça, de repente, eu olhei para Priscila e exteriorizei isso para ela. Eu disse: meu amor, mas tudo bem, o ano do estabelecimento do governo, mas eu queria que fosse, sabe, algo ligado assim com esse contexto de nós estarmos vivendo o ano da colheita. Dessa vez ela não entrou naquela caixinha do nada, foi imediato, saiu assim. Ela olhou para mim e disse assim: é impossível nós termos uma colheita sem antes não tiver um estabelecimento do governo. Se o governo não for estabelecido, nós não vamos colher. E aí eu entendi, queridos. E aí, quando isso aconteceu, o nosso avião, ele começou a sair do chão, ele começou a andar naquela velocidade já para decolar. Foi quando a pastora Priscila começou a falar comigo sobre o ano do estabelecimento do governo. O avião começou a decolar. Enquanto, vocês sabem, quem aqui já utilizou um avião, ele sai e existe um momento em que ele alinha, ele chega na sua altitude correta e ali ele estabiliza. Desse momento da nossa decolagem até o momento da estabilização, Deus já tinha nos dado todas as direções para o ano de 2024. Aquilo que nós estávamos na conferência inteira esperando, queridos, em questões de minutos, o Espírito Santo trouxe assim um descortinar completo daquilo que nós vamos viver o ano de 2024. Então 2024, em SEGEC, São José dos Campos, nós viveremos o ano do estabelecimento do governo de Deus. Esse será, e quando nós nos conectamos, queridos, com todos esses decretos que nós estamos ouvindo, eu digo: Senhor do céu, Tu és maravilhoso. Quando nós conectamos com o que os profetas estão dizendo, eu digo: Senhor, Tu és maravilhoso. Esse ano, queridos, ano 2024, será o ano do estabelecimento do governo. E eu quero ler um texto com vocês. Esse será o versículo rema para nós como igreja local, que está em 2 Timóteo 2:2, que diz: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Como eu disse ainda há pouco na introdução, cada número tem o seu respectivo significado nas Escrituras. Por exemplo, quando nós falamos do número 3, o número 3 ele significa triunidade, trindade. O número 4, ele tem um símbolo terreno. Você, se vai estudar isso, você vai perceber. O 7, por exemplo, ele simboliza o perfeito, e etc. De igual modo, há um número nas Escrituras, o número 12, e esse número, ele simboliza autoridade, ele simboliza governo, referindo-se, queridos, ao governo de Deus. Quando nós estamos aqui compartilhando isso, queridos, muitas vezes as pessoas começam a fazer uma conexão, e isso aconteceu, e ainda acontece na cabeça de pessoas que não conseguem compreender isso de uma forma bíblica ou até mesmo intencional. Nós começamos a questionar e a
achar que isso tem relação com um homem, com uma pessoa, com um pastor, com um líder nacional, internacional. Não tem nada a ver. Isso que nós estamos compartilhando, esse número, assim como todos têm o seu significado, esse número 12, ele simboliza governo, referindo-se ao governo de Deus. E quando eu estava voltando agora, e eu fui, depois dessa direção do estabelecimento do governo, eu fui buscar, queridos, em coisas assim diante de Deus que eu nunca tinha recebido. E eu percebi que o número 12, além de falar de governo, ele fala de perfeição permanente. O número 7 é o número de perfeição, mas o 12 é perfeição permanente. Eu achei isso incrível. O número 12 é um número de permanência. E aí eu fui entender por que Jesus, ele viveu o seu ministério do dia em que ele foi chamado ao ministério até o dia de partir daqui. Ele viveu permanentemente com 12 homens, porque é o significado do número: permanência, perfeição permanente. E nós, queridos, como seres humanos, nós infelizmente estamos limitados ao nosso cronos, ao nosso tempo cronos. Mas o Senhor, ele não administra através desse tempo cronos. O Senhor vai além disso. O Senhor, ele administra através de um governo. E esse governo, esse 12 que se refere ao governo de Deus, significa plenitude. Ou seja, Deus, por causa da sua plenitude, ele governa. Por causa de ser pleno, ele governa. E desde a criação, Deus estabeleceu, por exemplo, 12 meses para governar, cada ano. Deus, você vai percebendo que os dias, eles são governados por 2 períodos de 12 horas. 12 durante o dia, 12 durante a noite. Um relógio, você vai percebendo que eles não são feitos de 11 números ou 13 números. O relógio possui 12 horas. Para quê? Para que nós possamos administrar esse tempo cronos. Você vai vendo que as coisas que são físicas, materiais, que nós palpamos, que nós conhecemos, na verdade são coisas que estão reveladas no céu por causa de um governo pleno, que são trazidos para nós, e o Senhor fez com que isso chegasse a nós através de coisas que nós pudéssemos compreender o que esse governo significa. E nós podemos ver, queridos, que quando o Senhor, ele projetou um povo, na antiguidade, o que ele fez? Ele chamou Jacó e ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos foi para governar Israel. Governar Israel. Jacó, ele era o herdeiro das bênçãos de Abraão e Isaac. Porém, veja que interessante, para que se cumprisse, ou para que se pudesse ver a realidade do povo tão numeroso que Deus tinha prometido a Abraão se cumprir como as estrelas dos céus e como a areia do mar, para isso precisaria ser estabelecido um número de 12. 12 filhos, 12 descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó precisariam ser estabelecidos para que a vontade que Deus tinha liberado, o decreto que Deus tinha liberado a Abraão se cumprisse. Qual era? Ser um pai de nações. Sara, uma mãe de nações. Isso não se cumpriria se não tivesse nessa genealogia, nessas gerações, um número de 12 pessoas. Deus sabia que para que a multiplicação, a frutificação precisaria acontecer. Abraão teve um filho. Esse filho frutificou em Isaac. Mas quando chegou em Jacó, ele não só frutificou, como ele multiplicou.
E para que essa profecia de ser pai, mãe de multidões, para que esse tão numeroso povo, como as estrelas dos céus e a areia do mar, pudesse se manifestar, como eu disse, um número de 12 precisava ser estabelecido. Atualmente, queridos, além de Deus, através de Isaque, prover os seus 12 filhos, nós observamos também nas Escrituras que Deus prometeu o mesmo a Ismael. Ismael, o outro filho de Abraão, diz as Escrituras que dele saíram 12 príncipes e também seria um povo numeroso, atualmente são os árabes. O que nós estamos falando aqui, queridos, é que há um governo nesse número tão poderoso, que das 12 tribos de Israel saiu uma nação poderosa, assim como das 12 tribos de Ismael também saiu uma nação poderosa. Não está aqui em jogo quem é quem, o mal, o bem. O que eu estou compartilhando é que há uma autoridade nesse número, quando ele é estabelecido, quando ele é firmado. Se a gente segue, a gente vai perceber que o rei Salomão, ele estabeleceu 12 governantes. Uma vez, cada um desses governantes, eles eram obrigados a trabalhar e a abastecer a sua casa durante um mês de cada ano. Isso está lá em 1 Reis 4:7. Se você vai seguindo, na época de Elias, o povo havia se entregue à idolatria, havendo caído na apostasia. E as Escrituras diz que o profeta, em seu zelo espiritual, ele desafiou os profetas de Baal que demonstrassem o poder dos seus ídolos diante do povo e do Deus verdadeiro, e aquele que fosse verdadeiro responderia com fogo, aceitando o sacrifício do holocausto. E a Bíblia diz que para isso Elias tomou 12 pedras. Ele estava invocando o governo ao colocar aquelas 12 pedras. Ele estava invocando a autoridade, segundo o número de cada uma das tribos de Israel, e ali ele edificou um altar do Senhor. Resultado, diz as Escrituras, que Deus não tardou em responder o profeta. Através desse ato veio a reconciliação do povo de Deus que estava afastado por causa da idolatria e do pecado. Se a gente pula agora lá para o Novo Testamento, queridos, não foi por acaso, não foi um capricho de Jesus escolher 12 homens. Ele sabia que ali estava a plenitude do ministério. Por isso que ele estabelece 12 homens, para andar com eles. Os fundamentos para que fossem colocados diante da igreja, diante das pessoas, requeriam 12 apóstolos. A Bíblia diz que um deles o traiu, Judas Iscariotes. No entanto, no livro de Atos 1:21, nos mostra que, para completar esse mesmo número, eles lançaram sorte. Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes. Ou seja, nada, diga comigo, nada do que está escrito nas Escrituras, queridos, é um capricho. Tudo tem um significado, e é algo muito importante, é que nós oremos para que seja revelado, como eu disse lá no início, os símbolos proféticos, os números proféticos, as letras proféticas, o tempo profético, o que nós estamos vivendo e estamos entrando a viver. Nós precisamos de revelação, não na mente, no nosso espírito, queridos. Precisamos compreender as coisas de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um contato com as multidões. No entanto, era algo esporádico. Um dia ele estava com um grupo, outro dia ele estava com outro grupo, mas com os seus 12 era algo permanente. Com os seus 12 era algo constante. Por isso que eu disse ainda há pouco que o número 12 fala de perfeição permanente. O número 12 é um número de permanência. E neste ano, queridos, de 2024, o ano de estabelecimento do governo, nós vamos entrar, preste atenção nisso, numa busca,
num tempo de busca, de oração, por esse estabelecimento das próximas gerações de discípulos aqui. Por quê, pastor? Nós temos uma palavra profética para esse ano de 2024. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estabelecer as próximas gerações. Nós precisamos que a nossa equipe de 12, queridos, estabeleça os seus 12 e assim sucessivamente. Governo, não num título, mas tudo que nós estamos falando no estabelecimento de autoridade de governo. Nós vamos orar, não estabelecer uma equipe apenas como um número, mas entendendo que a sua equipe de 12, ela significa governo, significa autoridade. E eu mesmo, queridos, juntamente com a pastora Priscila, nós já iniciamos esse tempo de oração pelo estabelecimento da nossa equipe. Pastor, como assim? O senhor já não tem a sua equipe formada? Os seus 12, as suas 12? Sim, nós temos uma equipe, mas agora nós vamos estabelecer o governo. Nós vamos estabelecer o governo. Isso significa que talvez nem todos os que estão na equipe vão permanecer nela, porque nós queremos estabelecer um governo. É diferente termos um número de 12 e um governo estabelecido para governar, com o mesmo coração, com o mesmo espírito, com o mesmo propósito. Aliás, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento. Nós vamos trabalhar bem de perto com os nossos 12. Presta atenção nisso. E eles serão desafiados a fazer o mesmo com seus discípulos. Nós vamos trabalhar, não conversem, por favor. Nós seremos desafiados a trabalhar com os nossos discípulos. E eles serão desafiados a trabalhar com os seus. Para isso, queridos, nós estaremos utilizando alguns materiais esse ano. E um deles é o que nós já anunciamos aqui, que será um devocional, 365 devocionais diárias com o Senhor. Declarações de vida. Que inclusive, se você, queridos, que não tem, como eu diria assim, hábito de fazer devocionais, ou não gosta de fazer devocionais, ou até mesmo você mais enfatizar mais ainda, eu talvez não ama de paixão o pastor César, escute-me, faça por obediência, só por isso, faça por obediência, faz como eu quero mostrar aqui para vocês, que vocês dêem uma olhada no seguinte desse ano. Eu trouxe aqui, eu fui presenteado esse ano com um belo e um lindo caderno, uma agenda 2024 personalizada. Tem até meu nome aqui. Obrigado, Vera. Colégio Vera Magaldi nos abençoou com isso. E a pastora Priscila também recebeu a dela toda personalizada. E quando nós recebemos isso, o Espírito Santo foi muito forte e disse assim: esse vai ser o seu material para esse ano, o seu novo material de devocional, onde você vai anotar as suas devocionais. E esse ano, queridos, eu tomei uma decisão. Eu quero investir meu tempo, muito tempo, nas Escrituras, muito tempo nas devocionais. E eu comecei a buscar e separar algumas das devocionais que eu estarei fazendo esse ano, e quero compartilhar aqui algumas com vocês. Uma delas é 365 manhãs e noite em sua presença com Bill e Benny Johnson. Tremendo. Quero estar todas as manhãs e noite com ele, sentar com ele, meditar, estudar a palavra. Além disso, eu quero ter um tempo com Oswald Chambers. Eu fui estudar esse homem, tudo é para ele, e ele cada dia tem algo muito importante. Se você conhecer a biografia dele, você vai entender por que eu estou falando desse homem. Além desse, eu também quero ter
uma manhã com o Tozer. Eu quero ter uma devocional com ele este ano de 2024. Um material incrível que eu tive pesquisando e eu quero meditar, ter um tempo com ele. Além desse, eu quero passar um tempo com dia a dia, manhã e noite com o Spurgeon. Eu quero ter uma manhã e uma noite com o Spurgeon esse ano. Quero sentar com ele, conversar com ele, bater um papo com ele. Além desses daqui, queridos, para você não achar que eu sou muito machista, eu também quero ter um tempo com a Joyce Meyer. Quero passar um tempo com ela, um novo dia, um novo você. São 366 devocionais. Pastor, o senhor vai ficar o dia inteiro fazendo isso? Não. Eu tenho certeza que em meia hora eu consigo ler essas devocionais e um pouquinho mais para escrever o que Deus vai falar comigo. Além dessas, queridos, terça-feira chega uma outra que eu quero passar o ano de 2024, sentar aos pés de um homem chamado Billy Graham. Já encomendei, está chegando, sexta-feira, terça-feira chega, manhã e noite com Billy Graham. E além disso, eu vou estar acompanhando, como sempre, as devocionais da minha apóstola, que é publicada, porque ela é a minha líder. O mínimo, escute, o mínimo que eu posso fazer é estar conectado com a minha liderança, por um espírito de obediência, e recebendo da parte de Deus aquilo que ela tem para passar para nós. Além disso, o mínimo que eu posso fazer, queridos, é estar conectado com as declarações do pastor César, que vai para o YouTube todos os dias, porque ele é o meu pastor também, e eu preciso estar recebendo. Como que eu vou andar com alguém, se eu não bebo desse alguém, se eu não estou ao lado desse alguém, se eu não reflito sobre esse alguém? Isso aqui, queridos, são algumas das coisas que eu quis compartilhar com vocês, porque esse ano, 2024, nós precisamos entrar numa profundidade das Escrituras, como nunca antes. Então, faça quantas devocionais você quiser. No entanto, escute, mesmo assim, mesmo que você fizer todas as devocionais que você for fazer, assim como eu vou este ano fazer, faça as 365 declarações de vida. Faça por obediência. Além disso, você precisa, se não tem hábito, de ler as Escrituras durante o ano todo. Existe um aplicativo, Holy Bible. Eu não tenho como passar aqui, nós não conseguimos. Lá existe uma devocional, uma leitura anual da Bíblia, que você entra, você coloca lá, já está pronta. E aí todos os dias você consegue anotando e vai marcando o que você fez. Você pode fazer uma leitura bíblica anual das Escrituras com certeza, queridos, não existe como fazer todas essas devocionais ou que seja uma, sem a base das Escrituras. Não existe. Nós precisamos nos envolver com as Escrituras. Mas eu quero deixar essa orientação a vocês nesta noite, queridos, de virada, a despeito de todas as que devocionais que você for fazer, esteja no mesmo espírito com a igreja. Por quê, pastor? Até porque, queridos, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é ser obediente a um comando que Deus está nos dando, uma direção que Deus está nos dando como igreja, inclusive na intenção de ajudá-los. Use a Bíblia, isso vai ajudar muito. Fechando parênteses, quero continuar o meu assunto, queridos, dizendo que nós queremos este ano estabelecer esse governo, porque quando isso acontece, nós podemos dizer que chegou a plenitude. E escute, é a partir disso que vem o crescimento. Foi por isso que nós entendemos, o dia que nós estávamos no voo, que a pastora Priscila diz: sem estabelecer um governo, não há crescimento, não há como as coisas acontecerem.
Queridos, no próximo ano, nos nossos culto atos de quarta-feira, há um propósito muito poderoso de nós buscarmos o avivamento. E nós estamos e vamos nos aprofundar muito mais nisso, de buscar esse avivamento. Mas nesses 2 meses, novembro e dezembro, uma das coisas que o Senhor me disse que eu preciso focar mais no ensino das Escrituras. E as nossas quartas-feiras, elas também serão quartas-feiras de ensino. A Bíblia diz que eles, os apóstolos, as pessoas, se dedicavam ao ensino, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. O culto Atos nasceu para isso: milagres, sinais, prodígios e ensino. E eu estou falando sobre isso, queridos, porque eu quero, escute isso, me dedicar um pouco mais para vocês entenderem o que significa fazer parte de uma visão, o que significa fazer parte de uma equipe de governo, o que significa fazer parte de uma equipe de 12, e ao mesmo tempo o que significa não só ser, mas ter uma equipe de 12. Porque eu tenho percebido que muitas pessoas, queridos, às vezes não fazem, não vivem, porque não entendem, não compreendem o que Deus tem, qual é o poder que isso emana, que isso libera. E na Bíblia, queridos, além disso que eu citei, e é isso que nós vamos viver durante essas quartas próximas desse ano, há vários exemplos que ilustram como o número 12 é um tema recorrente, reconectado e conectado, sabe a quê? A vinda de Jesus. O número 12, ele está relacionado à vinda do Messias, à volta de Jesus. Você vai ver isso. Nós vamos ver as 12 portas de Jerusalém. Nós vamos ver as 12 portas da cidade dourada. Nós vamos ver, queridos, que os tronos, eles estavam por 2 grupos de 24 anciões, 12 de um lado, 12 do outro. Você vai ver as 12 pedras preciosas no peitoral dos sacerdotes, as 12 fontes de águas de Elim. Você vai ver os 12 pães das flores de farinha sobre a mesa de ouro perante o Senhor, quando eles entravam no tabernáculo. Você vai conhecer os 12 príncipes de Israel, que ofertaram os 12 pratos de pratas, as 12 bacias de prata, os 12 recipientes de ouro. Você vai ver os 12.000 cavaleiros que Salomão tinha. Você vai encontrar os 12 leões esculpidos que Salomão tinha no seu trono, os 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Você vai ver, queridos, nas Escrituras, tantas referências sobre essa questão do número 12. Eu vou parar aqui até de mencioná-las, porque são de fato muitas. Por quê? Porque o Senhor estava querendo ensinar ao povo o que é estabelecer um governo, o que é a plenitude de um governo, queridos. Jesus, ele escolhe 12 homens para reproduzir a sua vida, o seu caráter, a sua missão nesta terra. E agora, entrando na última parte desta ministração, dessa noite, queridos, as 12 tribos de Israel, elas representavam o povo do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos representavam o povo do Novo Testamento. Agora preste atenção aqui, dentro do propósito do estabelecimento do governo, nós estávamos no avião, nessa parte em que ainda o avião não tinha estabilizado, e o Espírito estava nos enchendo com todo esse discernimento. Cada mês de 2024, nós vamos trabalhar com um tema específico, baseando-nos das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, e nas bênçãos que essas tribos e esses apóstolos representaram nas suas gerações, e o que significa isso para nós nos nossos dias. Agora veja, pastor Miquel eu estava conversando com ele, ele me indicou um livro que ele tinha recebido, inclusive, cadê saiu?
Gabriel acabou de sair, inclusive, né, do papai, do seu pai, pastor Roberto. Ele me tinha indicado um livro, pastor Miquil. E a semana a gente estava conversando sobre isso. E o pastor Miquil me mandou uma parte desse livro. Um livro muito, muito, muito especial. Como que é o nome dele? Sim, mas o nome? Tempo de Avançar. O livro chama Tempo de Avançar. E uma das partes um parágrafo que o pastor Miquil me enviou, eu escrevi ele aqui, e ele diz assim, que uma das principais funções das tribos foi sustentar a aliança de Deus de uma geração para outra geração. Uma das funções das 12 tribos era sustentar a aliança de Deus de uma geração para outra geração. Você e as gerações que estão por vir estão conectadas no plano total de Deus. E aí o pastor Miquil fez uma observação muito importante, dizendo que, ou seja, queridos, uma das principais funções dos 12, sabe o que é? Do governo, é sustentar a aliança de Deus de uma geração para outra geração. É isso que as tribos foram levantadas. Até quando, pastor? Até a volta de Jesus. Até o Senhor voltar. Quando nós ganharmos, consolidarmos, discipularmos, enviarmos essas vidas, queridos, nós estamos, na verdade, sendo canais de Deus para a sustentação da continuidade da igreja de Jesus nessa terra até a sua volta. Ou seja, estabelecer um governo, estabelecer uma equipe, é nada mais do que a função da equipe de sustentar uma aliança com as próximas gerações. Por isso eu disse ainda há pouco, queridos, que o próximo ano será um ano de nós estabelecermos as nossas próximas gerações. E eu quero entrar no último, como eu diria, na última palavra diretiva que nós teremos já a partir de agora. Já entramos no ano de 2024, a partir do dia 1º de janeiro, nós viveremos cada mês uma palavra diretiva. Ou seja, vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. Nós vimos que esse ano será um ano de portas abertas aos céus. Precisamos entender isso, que esse ano nós vamos viver um ano de grande colheita. Além disso, para vivermos essa grande colheita, nós queremos viver o ano de um estabelecimento de governo como igreja local. E cada mês nós viveremos uma palavra diretiva como igreja. E para esse mês de janeiro de 2024, será o mês da força. Como assim, meu pastor? Mês da força. Aqui tem uma imagem, vocês estão vendo aí, o ano do estabelecimento do governo, e vocês estão vendo isso aqui é uma fruta, chamada mandrágora. Eu não vou entrar em detalhe, porque nós vamos viver isso durante este ano, esse mês de janeiro. Mas eu quero concluir essa ministração, queridos, trazendo uma importante direção para esse mês de janeiro. Cada mês nós entraremos com um rema. Pastor, qual vai ser a do próximo mês? Já está pronta. E a de março? Está pronta. E a de dezembro do ano que vem? Já está pronta. Deus nos deu todas as palavras rema para cada mês. Os textos, significados, fazem pelo menos umas 2 semanas que eu estou debruçado diante de Deus, buscando essas direções, essas revelações que o Senhor terá para nós em 2024. E nós estaremos baseando o mês de janeiro num versículo que é a bênção
quando Jacó abençoa seu filho, diz o versículo que está, deixa eu abrir aqui, Gênesis capítulo 49, versículo 3, está aí, que diz assim: Rúben, você é o meu, o quê? Primogênito e minha força. Minha força. O primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Quando nós olhamos, queridos, para a tribo de Rúben, que foi o primeiro filho de Jacó, filho de Lia, este homem, ele nasceu como esse primogênito e esse filho, a força, filho da força. Quando nós entramos um pouquinho mais adentro, você vai ver em Gênesis capítulo 30, versículo 14, que um momento, durante uma colheita de trigo, Rúben, a Bíblia diz que ele saiu para o campo e encontrou algumas mandrágoras, e as trouxe para Lia sua mãe, e então Raquel disse a Lia: dê-me por favor algumas dessas mandrágoras do seu filho. Eu estou compartilhando isso porque, queridos, cada nome da tribo em português tem um significado em hebraico. Esse homem significa olhem o filho, ou seja, vejam meu filho. Será um mês que nós vamos gerar visão aberta, um mês em que nós queremos compreender o que Deus vai fazer neste ano de 2024. Além disso, o símbolo desta tribo era uma fruta, essa mandrágora. Como eu disse, a serva de Raquel, Lia, era sua mãe. E as tribos, elas eram compostas, as tribos, todas elas tinham uma cor. E no peitoral do sacerdote, ele carregava as cores de todas essas tribos. E a tribo de Rúben, ela tem uma cor chamada Odem, cor vermelha. Por isso que você está vendo um avermelhado e lá no fundo aí da mandrágora, cor vermelha. E o que eu quero, queridos, viver com você neste mês de janeiro? Quero que você leia comigo esse versículo de Apocalipse 22, 2. Na versão NVI, as escrituras diz o seguinte: no meio da rua principal da cidade, vamos ler juntos? De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. No meio da praça, de uma e outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, um em cada mês. E as folhas dessas árvores são para a cura dos povos. Eu quero ler este versículo, pode pôr novamente, agora na versão NVT, você vai continuar ali com a NVI, para comparar com a sua mente na NVT. Olha o que diz: e passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem para o remédio para curar as nações. Pastor, e aí? Queridos, esses últimos minutos que eu quero gastar com você aqui, eu quero dizer assim: nós vamos entrar já em janeiro, a partir do dia 1º, produzindo o que a Bíblia diz, frutos ao Senhor. As Escrituras diz que a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Existe uma maldição sobre o Brasil e nações da terra, dizendo que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. E até lá, todo mundo vai empurrando as coisas com a barriga. Isso é mentira. Ah não, porque agora janeiro, eu estou de folga, estou de férias, tal. Perfeito, descanse, revigore o seu corpo, o seu físico, mas na onde você estiver, precisamos produzir frutos.
Nós vamos viver esse ano, queridos, de 2024, janeiro produzindo frutos, fevereiro produzindo frutos, março produzindo frutos, porque a Bíblia diz aqui nas Escrituras que produz 12 colheitas de frutos e um a cada mês. Todos os meses, por isso que a direção do Senhor nesse estabelecer governo veio sobre nós, onde nós queremos, mês após mês, queridos, estabelecer esse governo produzindo frutos. Como assim, meu pastor? Queridos, nós já vamos entrar no ano produzindo, afinal de contas, nós recebemos da parte de Deus uma palavra profética, uma palavra rema, através dos pastores Alain e Anita Alonso, quando nós estivemos aqui na nossa conferência em novembro. E qual foi? A Bíblia diz em Isaías 60, versículo 22, na versão NVI está escrito assim, que o pequeno, ele se tornará 1000, diga 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa farei isso aconteça depressa. Farei com que isso aconteça depressa. Qual é o rema de Deus para nós como igreja esse ano, queridos? Deixar de sonhar com os nossos 350 e começar a sonhar com os nossos 1000. Esta vai ser a nossa meta este ano, e nós vamos entrar produzindo. Quero mostrar para vocês um vídeo agora bem rapidinho, onde nós vamos juntos sonhar com esses 1000 para a glória do Senhor. Vejam, por favor. Queridos, eu fui líder de jovens por muitos anos com a Priscila. A gente vê na juventude uma garra, um gás, uma disponibilidade, uma energia, uma vitalidade que eles possuem. Isso são características vindas da parte de Deus aos jovens. A juventude normalmente é assim, ou pelo menos deveria ser assim. Uma juventude cheia de gás, uma juventude cheia do Espírito Santo. Observe, queridos jovens, todas as vezes que Deus dirige a uma palavra para a juventude, Ele nunca discrimina a juventude. Pelo contrário, o Senhor sempre respeita, valoriza, reconhece o valor do potencial dessa juventude. Quando o Senhor começa dizendo: eu, jovens, vos escrevi porque vocês sois fortes. Esse mês, queridos, nós queremos trabalhar esse vigor, essa força, fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Jovens, vocês terão visões todas as vezes que Deus se refere à juventude. Ele está falando de um jovem vencedor, forte, visionário, sonhador, corajoso, disposto, empreendedor, dentre tantas outras características, queridos. Isso deveria ser comportamentos naturais da juventude, isso deveriam ser dons naturais da juventude. Agora, sabedor de tudo isso, o que Satanás tem feito nos dias atuais, queridos, ele tem tentado alcançar para mudar a realidade dessa juventude. De que forma, pastor? De várias formas, queridos. Afastando a juventude de Deus, afastando a juventude dos seus princípios, através de drogas, de seduções, de prostituições, de violência, de falsas religiões, de falsos ensinos, de rebeldia, e naturalmente denegrindo essa imagem juvenil. É isso que Satanás tem feito. E só olhar, queridos, se nós olharmos, se você olhar e a gente perceber para essas manifestações recentes que têm acontecido na nossa nação, e todas as manifestações que acontecem, rapidamente você vai perceber que quem está encabeçando essas manifestações são mentes, pessoas jovens. Tem força. Todas as vezes que a mídia, ela mostra, queridos, organizações
terroristas se preparando para ataques como homens-bombas. A sua grande maioria, sabe quem são? Jovens entre 16 e 25 anos. Os corajosos, os valentes, os que empunham armas. E do mesmo modo, queridos, num período de guerra, a gente vai percebendo que os primeiros a estarem no campo de batalha são quem? Jovens. Há uma palavra profética sobre os jovens. Eu não vou ter tempo de concluir aqui, queridos, mas 2024 será um ano de empoderamento sobre as mulheres. Nós vamos viver isso neste próximo ano. Será um reavivamento entre os idosos. Quando eu li isso, quando eu estava buscando isso, eu falei: Senhor, Deus, Tu és poderoso. Tem pessoas que às vezes já dizem: meu tempo acabou, já estou velhinho, já não vou mais produzir frutos. 2024, queridos, há uma palavra profética que chegou o tempo de um evangelismo profético. Escute, não é um evangelismo assim, vamos ali na rua, vamos entregar isso, vamos fazer isso. Não, um manto evangelístico sobrenatural envolverá a igreja, capacitando essa igreja a um evangelismo de milagres. É isso que o mundo necessita, queridos. Além disso, nós vamos ver uma grande onda de sobrenaturalidade, de milagres que virão, que será levantada por Deus, Deus se movendo na cidade, nas nações. Deus fará isso. E por último, haverá um surgimento neste ano de 2024, queridos, de uma grande geração de homens, mulheres, jovens e adolescentes evangelistas. Deus vai ativar os evangelistas nesse ano. E eu tenho certeza que é só dessa forma que nós vamos conseguir chegar aos 1000, queridos. Sair daqui com o coração queimando. Um grande exército de ganhadores de almas surgindo neste ano de 2024. Os céus preparou uma geração de Josués, de Calebes, queridos, de Eliseus, que vai abalar as nações. E nós, como uma família de aliança, como uma família mesmo, esse ano será um ano, sem dúvida, o melhor ano das nossas vidas. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. O melhor ano das nossas vidas. Eu quero orar por você apenas selando essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que todas as direções que o Senhor nos tem dado, como igreja, nós queremos ser fiéis para cumpri-las cabalmente. Senhor, levanta uma geração de homens, mulheres, jovens e adolescentes aqui que estejam, Senhor, no mesmo espírito, Pai, porque juntos nós conseguiremos alcançar essa geração e chegaremos à meta que o Senhor tem nos dado como igreja, Senhor. Querido Espírito Santo, nós nos lançamos por completo diante da Sua palavra. Que essa palavra seja revelada aos nossos corações. E o entendimento, Senhor, não seja apenas no intelecto, mas ela caia no nosso espírito, no nosso coração. E nós venhamos a produzir já no primeiro mês, Senhor, de janeiro, com força total. Nós já vamos sair daqui, Senhor, com essa força. Um mês, Senhor, cheio de vigor, um mês, Senhor, cheio de autoridade para conquistar as pessoas, conquistar as vidas para o Senhor Jesus Cristo. Nós não daremos trégua ao inferno neste ano, Senhor, e não vamos começar janeiro de qualquer jeito, não vamos começar janeiro, Senhor, de uma forma, Senhor, como eu vejo tantos, Pai, que não entendem, Senhor, a importância da primícia, a importância, Senhor, de começar algo, Senhor, dando o seu melhor. Deus eterno, este ano de 2024, especificamente este mês de janeiro, que a força do Senhor, Pai, tome conta de nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós declaramos que nós viveremos essa força de Deus neste lugar como igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Diga à pessoa que está ao seu lado: começamos o ano com a força de Deus. Amém?
Eu quero convidar o Pedro que vai dar continuidade, mas antes eu quero orar por você que trouxe o seu livro dos sonhos. Nós vamos apresentar o nosso livro nessa hora. Você que fez o seu livro, nós vamos colocar diante de Deus, e de uma forma eu quero orar por ele antes, e depois nós vamos selar esses sonhos com as nossas ofertas hoje. Eu fiz o meu livro dos sonhos, queridos, o meu novo livro esse ano. Ainda quero colocar algumas coisas que está queimando o meu coração, mas já fui preenchendo. E quando eu cheguei aqui no ministério, eu coloquei rumo aos 1000. E coloquei 4 versículos, esse versículo de Isaías 60, 22, em 4 versões. Diz: Senhor, eu quero estar declarando esses 4 versículos todos os dias. Que a Bíblia diz que esse punhado de gente será um povo numeroso. E essa nação tão pequena será mais poderosa do que todas. Eu, o Senhor, e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. E aqui estão muitos sonhos esse ano que eu coloquei diante do Senhor. Eu coloquei aqui o meu desejo, queridos, de abrir muitas células este ano de 2024. Estabelecer nossas equipes de 12 na igreja local, assim como estabelecer a nossa equipe de 12 nacional. São sonhos. E eu quero orar por você, com você. Por favor, pastor, pegue aqui. Nós vamos apresentar o nosso livro dos sonhos diante de Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós temos levado isso muito a sério, Senhor, porque nós entendemos o poder de uma promessa. O Senhor levou Abraão a visualizar uma promessa, confessar a promessa e perseverar nessa promessa. Esses são 4 princípios que o Senhor tem nos ensinado a conquistar os nossos sonhos: promessa, visualização, confissão e perseverança. Neste ano de 2024, Pai, aqui estão os nossos sonhos. E nós nos apresentamos ao Senhor, crendo que teremos o respaldo de Deus em cada um deles. Que o Senhor olhe, Pai, a sinceridade do coração de cada um. A importância, Senhor, do que isso representa no reino do Espírito, de estarmos apresentando versículos, palavras remas, imagens, figuras, diante do Senhor. Nesta noite, Pai, nós queremos fazer isso com muito temor e tremor, ao apresentar os nossos sonhos. Que o Senhor, a partir deste momento, olhe para cada um deles, e nós veremos os testemunhos, para a glória e honra do Teu nome. Os meus sonhos, Senhor, não são meus, são Teus. Importa que os Teus sonhos, Senhor, aconteçam, não os meus. O Senhor já sabe, todos os anos eu faço isso, e esse é o momento mais oportuno para dizer: eu renovo, Senhor, a minha aliança contigo na viração deste dia. E te digo, como todos os anos eu digo: não quero viver os meus sonhos, mas os teus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Se for possível, no final gostaria de dar um abraço em todos